Trabalho de apresentação da disciplina Estabilidade de Taludes na Mineração. Alunos Antônio Fernando Martins e Eleaquim Matos de Souza, professor Dr. Tiago Bom Jardim Porto. Efeitos de sucção na estabilidade de taludes. A prática da engenharia ao longo dos anos, ela tem essa dificuldade de se aplicar aos princípios da mecânica dos solos clássica, fundamentada em observações feitas pelo comportamento dos solos sedimentares característicos de regiões de clima temperado e que considera os solos não saturados ou secos, solos saturados ou secos para a condição onde os solos se encontram não saturados. Muitas situações cotidianas que envolvem solos não saturados requerem um entendimento maior com relação às suas características de drenagem, deformabilidade e resistência ao cisalhamento. Então, é uma breve história. Livre-se em 1906 com o objetivo de estudar plantas características do deserto, utilizou o princípio osmótico para investigar a capacidade dos solos de absorver água. Schulze, em 1916, provavelmente foi o primeiro a utilizar o fenômeno de absorção como ferramenta para a quantificação da sucção. Marin, em 1997, cita que, na mecânica dos solos clássicos, Terzagh foi o primeiro a considerar a capacidade dos solos argilosos apresentar elevada sucção em 1925. O que é a sucção, Então, Marin, em 2000, cita que a sucção como sendo a pressão hidrostática de água intersticial, fruto de condições físico-químicas que faz com que o sistema água-solo absorva ou perca água, dependendo das condições ambientais, aumentando ou reduzindo o grau de saturação. Ou seja, em outras palavras, a sucção é uma tensão usada para avaliar a capacidade do solo de reter água. Vilar, em 2002, a sucção dos solos pode ser definida como uma quantidade energética para avaliar sua capacidade de reter água. Nesse gráfico a gente tem aí a representação esquemática do conceito de sucção, onde a sucção total é a sucção osmótica mais a sucção matricial. Só que a gente não leva em consideração essa sucção osmótica por ser difícil de caracterizá-la. Um solo saturado é formado por duas fases, uma fase sólida, constituída pelos grãos do solo, e uma fase líquida, constituída pela água, podendo apresentar nessa fase ainda sais minerais, ar. Porém, quando o solo está em seu estado não saturado, outras fases são consideradas. Lamb e Whitman, em 69, propuseram que a estrutura do solo não saturado é constituída por um sistema trifásico, quando por sua fase sólida, partículas e minerais, por uma fase líquida, em geral água, e por uma fase gasosa, o ar. Friedland e Mongenstein, em 77, propuseram a introdução de uma quarta fase, formada pela interação entre a fase gasosa não dissolvida e a fase líquida, conhecida como a membrana contrátil ou película contrátil. A figura 2.1 mostra esse modelo idealizado por Fred Mongenstein, em 77, do solo não saturado de suas fases, onde o azul aqui é a água, esse mais clarinho é o ar e o mais escuro é a partícula sólida. O objetivo do nosso trabalho, então, é demonstrar os efeitos da sucção na estabilidade de taludes, onde a presença de uma pressão negativa nos poros, também conhecido como a sucção, é um dos principais fatores de alteração do comportamento. Então, ele pode ou dar resistência ao solo, ou de forma inversa também retirar a resistência do solo. Freud e Hamilton consideram que solos não saturados podem ocorrer em qualquer depósito geológico. Porém, existem algumas categorias que têm recebido uma importante atenção dos pesquisadores, como solos residuais tropicais e solos expansivos, onde a presença de uma pressão negativa nos polos, também conhecido como sucção, é um dos principais fatores de alteração do comportamento geomecânico dos solos residuais. Ou ele pode dar uma estabilidade, uma resistência, ou de uma forma inversa estabilizá-lo a partir de uma diminuição de sua resistência através da sua saturação. Temos aqui também o efeito da esterese, onde a esterese é a secagem e umedecimento do solo, através aqui no sucção mática e o teor de umidade. Onde se você ficar secando e umedecendo o solo, você vai formar essa esterese. Com relação ao comportamento gráfico, os solos argilosos possuem uma relação gradual entre o teor de umidade e a sucção. Isso ocorre devido à uniformidade dos poros. Já os solos arenosos apresentam variação mais brusca
a sucção devido à presença de polos maiores e mais conectados a esse tipo de solo. Então essa figura ela mostra esse exemplo onde tem essa distribuição granulométrica do solo. Solo argiloso, o solo siltoso e o solo arenoso. Então a sucção mátrica é onde ela mostra que cada solo tem a sua própria sucção. É um estudo de caso que a gente está realizando. Leme, em 2009, realizou um trabalho de mestrado onde o título era Influência da sucção mátrica nas condições de fluxo e estabilidade talúrica na barragem de Pesqueiro. Fica no Ceará, na foto à esquerda, ali perto de Capistrano, e na foto à direita tem a vista da barragem de Pesqueiro. Aqui tem um gráfico na tabela 4, essa tabela, que mostra onde o solo saturado ele tem uma tensão cisalhante, através da sua tensão em kPa, né? E o solo não saturado, a gente pode observar que a tensão cisalhante máxima em kPa ele é muito maior do que quando o solo está saturado, ou seja, levando em consideração a sucção mátrica. Nessa outra foto, quando foi feito o enchimento dessa barragem, foi calculada essas sucções para chegar ao entendimento do trabalho. O estudo de caso foi revelado aqui pelas simulações de fluxo realizadas durante o período de enchimento da barragem de Pesqueiro, onde foi determinado o avanço da região de saturação, bem como o desenvolvimento das pressões ao lado do período. Na esquerda, o detalhe do fluxo, né? E na direita, o poro pressão, onde ela começa aqui baixa, perto do lençol freático, e no topo fica a sucção maior. Esse outro trabalho aqui foi realizado nesse mesmo trabalho do Leme, né, onde as análises de estabilidade referente ao período de enchimento mostraram que ocorre a diminuição do fator de segurança de 2,24 para 2,07, conforme o enchimento do açude. Ao contrário da metodologia tradicional, que não apresenta mudanças significativas à medida que ocorrem essas alterações, as da pressão provocadas pelo regime transiente de fluxo. Então, na primeira foto aqui a gente vê essa área verde, onde elas pode haver um problema de rompimento da barragem e não vai ocasionar nenhum problema na barragem porque está fora do açude onde está a contenção da água. Isso usando o método tradicional. Já usando a pressão, já observa que a área verde aumenta e já atinge a barragem, levando-se em consideração então que os estudos através da pressão é menor. Nessa conclusão, foi verificado que a análise de estabilidades realizadas com as considerações da influência da sucção apresentam resultados menos conservadores que os métodos tradicionais, resultando numa diferença de até 22,6% entre as duas metodologias. Também foi possível constatar a importância do emprego do conceito da mecânica dos solos não saturados nos estudos de estabilidade talúrica de barragem de terra, pois os resultados mais precisos e menos conservadores da metodologia podem servir de base para definir projetos mais econômicos. Agora o Eliakim vai terminar a apresentação dele. Olá, meu nome é Eliakim Matos, vou dar sequência aqui no nosso trabalho de estabilidade de talude, né? E eu vou usar aqui um estudo de caso do Sr. Veiga Jardim, né? Ele usou isso aqui para obtenção de estudo de graduação, né? Ele colocou o tema de análise de estabilidade de talude, né? Bem, ele usou um lugar, né? Um terreno lá na cidade de Teotones, no Rio Grande do Sul, como mostra aqui essa figura abaixo. Então, como que ele fez esse análise, né? Ele pegou um terreno que, após algumas alterações no talude, ele fez com que as vegetações, né, que tinha ali, elas fossem retiradas e acabou deixando o talude em ponto de escavação, de acordo com a figura abaixo aí. Tem essa inclinação, né? Isso acabou ajudando para ele fazer o estudo aí desse terreno. O procedimento para a obtenção da massa específica, né, dos grãos, ela foi gerada através de 3 amostras diferentes, sendo que o resultado final foi calculado pela média aritmética simples, né, dos resultados individuais ali obtidos, sempre seguindo, né, de acordo com a NBR 6508.
Após isso, as amostras foram movidas para um agitador mecânico conforme na figura abaixo. Então, após o cálculo da massa específica, de acordo com a fórmula abaixo aí, o ensaio de cisalhamento direto foi feito a fim de determinar a resistência de cisalhamento do solo. Nesse caso, apenas o ensaio foi feito com a amostra saturada sendo considerado, pois o objetivo de estudo nesse caso é a estabilidade do talude saturado. Bem, apenas forças não são suficientes para a construção do círculo de Mercúrio. Então aí foi geradas as tensões mencionadas, que foram de 25 kPa, de 50 kPa e 100 kPa, sendo aplicada a uma velocidade de 0,025 milímetros por minuto, de acordo com a especificação encontrada na norma, né? Pinto relaciona o ensaio diretamente com o critério de Mercúrio, onde uma tensão normal aplicada em um plano qualquer e a tensão cisalhante responsável pela ruptura é aferida. Então, a partir da curva granulométrica do solo foi gerado a partir do peneiramento, seguindo por uma sedimentação e de acordo com o resultado de 2,69 gramas por centímetro cúbico, encontrado no ensaio da massa específica real dos grãos, né? Isso aí de acordo com essa tabelinha que foi gerada aí para cada terreno. E assim foi gerada a seguinte curva granulométrica, né? É aí de acordo com os resultados que nós conseguimos. E então, a figura abaixo refere-se ao ensaio de cisalhamento direto, feito com as nossas 3 amostras lá atrás, e com a utilização de 3 tensões normais de magnitude diferente, que é de 25, 50 e 100 kPa. Sendo assim, foi possível traçar a evultória de resistência mostrada na figura abaixo, que é necessário para a identificação dos parâmetros cruciais para a análise da estabilidade do talude daquele lugar. E com os resultados obtidos, né, através dos ensaios anteriores, então é possível obter os parâmetros do solo que são necessários para modelar, né, o estudo de estabilidade do solo em contato naquele talude. Então vai ser possível saber como que a gente vai trabalhar naquele talude, de acordo com a tensão demonstrada aí na tabela abaixo.